Olá pessoal, boa noite. Estou em Curitiba. Há pouco o presidente Bolsonaro passou por Curitiba, depois de, em Foz do Iguaçu, lançar a pedra fundamental para a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai. Esteve presente também o presidente do Paraguai. É o terceiro lançamento dessa ponte, né? Primeiro, a ex-presidente Dilma fez um lançamento e não aconteceu nada. Depois o presidente Temer, agora preso, né, também fez o lançamento no final do ano passado, mas não houve tempo. Justifica-se que não houve tempo de nada fazer. Mas foi feito o lançamento e se formalizou a maneira de construir a ponte, já que não há recursos no caixa do Tesouro Nacional. Os recursos serão da Binacional Itaipu. São mais de 400 milhões de reais para a construção dessa ponte. Há mais de 50 anos se reivindica a construção dessa ponte. Então, depois do terceiro lançamento, é possível que saia o gol. Certamente sairá o gol desta feita. Eu quero cumprimentar a iniciativa, a providência e, sobretudo, a ideia de se utilizar recursos da Binacional Itaipu para a construção dessa ponte, que vai beneficiar demais o Paraguai. O governo do Paraguai sempre teve muito interesse na construção dessa ponte e vai beneficiar também o Brasil, é claro, é óbvio, por isso há uma reivindicação antiga, né, desta ponte. Eu vou acessar aqui para ver se tem algum questionamento, alguma pergunta que eu possa responder. Mas está no ar aí, né? Tá funcionando. Então, esta foi uma das razões da presença do presidente Bolsonaro no Paraná no dia de hoje. E agora, no final do dia, houve uma solenidade de inauguração do Centro Integrado Regional de Inteligência e de Segurança, envolvendo os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma iniciativa do ministro Sérgio Moro. Os cumprimentos também ao ministro Sérgio Moro e ao presidente por esta iniciativa. Como eu tenho repetido incansavelmente, o nosso objetivo é contribuir, como senador, para que as coisas aconteçam. Então é evidente que eu fico satisfeito quando há uma boa nova, uma novidade importante para aplaudir. Isso demonstra a independência que nós temos em relação ao governo e nos confere autoridade para, em determinados momentos, também criticarmos construtivamente sempre, né, com o objetivo de ajudar a melhorar o Brasil. Correção de rumos é importante. Nem sempre o governante acerta. É preciso que alguém aponte erros, desvios, equívocos, não é? Para que ocorra em tempo a correção de rumos. E, enfim, esse foi um evento ligado ao Ministério da Justiça, que está envolvido, neste momento, num impasse no Congresso Nacional, porque uma comissão mista integrada por senadores e deputados federais aprovou uma medida provisória, a medida provisória da reforma administrativa, e retirou da alçada do Ministério da Justiça o COAF. Certamente um equívoco desses parlamentares, alguns certamente por equívoco adotaram esta posição e outros de má fé, exatamente porque temem uma investigação mais rigorosa. E o que é lamentável é o seguinte, é a seguinte constatação. O COAF já revelou o que tinha que revelar em relação a ilícitos praticados até agora, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato. Já ofereceu a sua contribuição, já apontou as movimentações financeiras atípicas, possibilitando a investigação. Então, aqueles que estão com receio agora da ação do COAF
é porque pretendem continuar com essa prática delituosa. Pretendem continuar praticando ilícitos, obviamente. Se há receio da investigação, é porque há uma pré-intenção, uma pré-determinação de se continuar naquele ambiente de corrupção na administração pública brasileira. Porque qual outra razão? O que justificaria retirar do âmbito do Ministério da Justiça o COAF? Por que no Ministério da Economia? Eu já disse e repito, o Ministério da Economia tem grandes desafios pela frente e certamente não é o da segurança, não é o da investigação, não é o combate, né, oficial, o combate oficial ao crime organizado, ao terrorismo, à lavagem de dinheiro, à corrupção de modo geral. Essa é uma missão para o Ministério da Justiça, que tem a instrumentalização para tal. Tem lá a Polícia Federal, que comanda os investigadores da Polícia Federal, e nós conhecemos hoje as vitoriosas operações realizadas pela Polícia Federal. Ainda no dia de hoje, realizou mais uma operação no âmbito do Banco do Brasil, em razão de desvios que foram descobertos, não é? Então, o Ministério da Justiça tem a Polícia Federal e tem o Ministério Público como parceria permanente, uma relação adequada, uma interação entre o Ministério da Justiça e o Ministério Público, especialmente com a Polícia Federal à frente. Então, este é o lugar para COAF. COAF que certamente foi muito importante agora na Operação Lava Jato, como foi antes, né, no período do Mensalão, por exemplo, aquelas CPIs dos Correios, CPI Mensalão. O COAF nos ajudou muito a investigar, para apontar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, os 40 envolvidos em corrupção no episódio denominado de Mensalão. E por isso, eu não posso concluir de outra forma. Aqueles que querem transferir para o Ministério da Economia é porque temem a caneta pesada do juiz Moro, do ex-juiz Moro, agora ministro Moro, e essa ação determinada de combate à corrupção. Mas olha, é preciso considerar também que o ministro Moro não é proprietário do Ministério da Justiça. Ele é inclusive demissível ad nutum. Ele está lá por tempo indeterminado, obviamente. Quem sabe daqui a 1 ano e meio ele não deixa o Ministério da Justiça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não se trata de perseguir ou de derrotar o ministro Sérgio Moro. Trata-se de procurar fazer aquilo que é bom para o Brasil. E não há nenhuma dúvida que a área adequada, autorizada e competente para administrar o COAF é a do Ministério da Justiça. É por essa razão que o ministro Moro já ampliou os quadros do COAF e pretende até o final do ano ampliar ainda mais, para dar a ele mais poder de fogo, ou seja, capacidade maior para cumprir a sua missão de investigar. Nós estamos aproveitando a presença do ministro Moro aqui em Curitiba, quando veio inaugurar esse Centro Integrado Regional de Inteligência e na área de segurança, exatamente para fazer esse comentário e dizer que nós vamos trabalhar para manter na alçada do Ministério da Justiça o COAF. Assim que essa matéria chegar ao Senado, se a Câmara não recolocar no devido lugar, desaprovando o que se aprovou na comissão mista, ou seja, definindo que o lugar do COAF é no Ministério da Justiça, no Senado nós vamos tentar derrubar essa pretensão de levar para o Ministério da Economia. Não que não se confie no ministro Paulo Guedes, não é esta a questão. Não se deve tratar de nomes de ministros, deve se tratar da institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção.
É por essa razão que eu sempre disse que a Operação Lava Jato vai se esgotar um dia, ela acaba, não sei quando, mas acaba, mas nós não podemos acabar com o combate à corrupção. Tem que ser permanente e definitivo, isto é essencial. Então é por isso que a instrumentalização do Ministério da Justiça, já que é de sua alçada, é fundamental para institucionalizarmos uma política de Estado que tenha a Operação Lava Jato como inspiração, para se prosseguir com o combate implacável à corrupção no país, como prioridade indiscutível da nossa população. Obviamente, passando por outras medidas, que dizem respeito, inclusive, às autoridades brasileiras. O combate à corrupção passa também pelo combate aos privilégios. Porque a autoridade constituída, detentora de privilégios, perde competência, perde respeito, perde eficiência, porque fica, de certa forma, desautorizada pelo exemplo ruim. Alguém, para ter autoridade de combater a corrupção, precisa dar exemplos. E é por essa razão que eu coloco o combate aos privilégios ao lado do combate à corrupção. Sem dúvida nenhuma, é essencial. E aí eu coloco em primeiro lugar como combate aos privilégios a proposta que acaba com o foro privilegiado, que está lá na Câmara dos Deputados, aguardando deliberação. Ela aprovada, nós não teremos mais ninguém acima do artigo 5º da Constituição, já que ele diz que todos somos iguais perante a lei, e hoje somos diferentes, porque as autoridades ou pseudo-autoridades, ou autoridades legitimadas pelo voto, como eu, por exemplo, todos nós estamos colocados num pedestal acima dos demais, como se fôssemos superiores, e perante a lei não há superioridade. Tem que haver igualdade. Nós temos que ser iguais perante a lei. Por isso, o fim desse privilégio execrável, que é conferido pelo chamado foro de prerrogativa de função, que se apelidou no Brasil corretamente de foro privilegiado, que, aliás, nesses termos, que com essa dimensão só existe aqui no Brasil, não existe nenhum outro país do mundo com o foro privilegiado ganhando asas e voando da forma como voou aqui no Brasil, para alcançar e beneficiar mais de 55 mil autoridades. Por isso, eu considero um salto civilizatório o fim do foro privilegiado, e nós estamos repetindo isso como papagaio incansavelmente, na esperança de que um dia nós possamos comemorar a vitória de sepultarmos definitivamente esse instituto do foro privilegiado, que é condenado pela população, que é obviamente rejeitado pela população do país e que sobrevive graças ao interesse malévolo de autoridades constituídas que protegem marginais do colarinho branco ao adotarem estratégia de protelação para evitar a derrubada do foro privilegiado o mais rapidamente possível. Mas estamos próximos. O presidente da Câmara já anunciou à imprensa que pretende colocar em votação neste mês de maio, que apresentará uma emenda. Essa emenda, se aprovada, retardará a promulgação da proposta, porque aí voltará para o Senado e lá nós teremos que deliberar mais uma vez. Mas eu assumo o compromisso com vocês de trabalhar no Senado com muita agilidade para que isso ocorra o mais rapidamente possível, a fim de que se possa promulgar a lei e acabar definitivamente com o foro privilegiado. Mas eu quero, antes de concluir essa conversa, saindo um pouco agora da alçada do Ministério da Justiça e alcançando a Receita Federal, também condenar a emenda que o senador Eduardo Braga, do Amazonas, apresentou, e também condenar a posição do relator da matéria, que é líder do governo, Fernando Bezerra, que acolheu esta emenda, retirando da Receita Federal a prerrogativa
de investigar eventuais crimes praticados, crimes financeiros, crimes tributários, o crime de lavagem de dinheiro, de identificar movimentações ilícitas de dinheiro, aprofundar a investigação e comunicar ao Ministério Público Federal. Os auditores da Receita são preparados para isso e são responsáveis. Cabe sim a eles, a legislação atual impõe essa tarefa de, revelando algum incidente na movimentação financeira de quem quer que seja, empresa ou pessoa física, verificando a suspeição de ilicitude, desvios, crimes praticados, cabe sim aos auditores da Receita Federal repassar ao Ministério Público o início das investigações para que ocorra o aprofundamento. Portanto, é outra matéria importante que vai certamente significar um retrocesso se nós admitirmos isso. A comissão mista aprovou, mas nós vamos tentar derrubar isso. No Senado, especialmente. Não sei se a Câmara derruba, mas chegar ao Senado, nós vamos trabalhar para derrubar. Não sei se teremos sucesso. Porque nem sempre a renovação que se comemora, ela é justificada depois com uma ação de mudança. Muitas vezes, a renovação que se comemora na eleição é a frustração que se verifica depois. Então, eu não posso assegurar que nós teremos número para derrubar essa tentativa de dificultar as investigações. Isso ocorre por quê? É em defesa da moralização do país, é em defesa do erário, é em defesa do patrimônio público, é em defesa da ética, é em defesa da justiça. Essa providência colabora com a busca de uma justiça igual para todos e, sobretudo, com a tentativa de fazer com que a justiça sempre derrote a impunidade? Ou esta providência é a favor da impunidade? É para esconder, é para acobertar desvios, acobertar a prática de ilícitos por pessoas poderosas, naturalmente, que movimentam milhões de reais. Então, essa não é uma providência para um parlamento sério aprovar. Esta não é uma providência para parlamentares dignos aprovarem. Por essa razão, nós vamos tentar derrubar. E vamos tentar preservar na alçada da Receita Federal essa tarefa que é sim dela, por intermédio dos seus auditores. É preciso que se preserve todo instrumento que fortalece o combate à corrupção e que dificulta a prática dos delitos e dos ilícitos, a prática da corrupção. Se isso dificulta, temos que manter. Se alguém deseja facilitar, obviamente fica sob suspeição. É assim que esse tema deve ser encarado. É assim que nós vamos levá-lo ao debate no Senado Federal. E a outra questão também que me traz o inconformismo de sempre é que prega-se de forma contundente a sociedade, aqueles que se definem como liberais no campo da economia, aqueles que exigiram mudança, aqueles que combatem a esquerda, exigiram o enxugamento do Estado. Alguns pregam o Estado mínimo. Nós sabemos, aquela frase conhecida, repetida, proclamada, decantada, menos Brasília e mais Brasil, menos governo e mais sociedade. Mas aqueles que fazem esse discurso são aqueles que querem a criação de mais 2 ministérios. E aí eu tenho que fazer a crítica ao presidente. O presidente aceitou. O presidente já se compôs com aqueles que desejam e, inclusive, informou que eles indicarão o ministro
no novo Ministério das Cidades. São mais 2 ministérios que seriam criados, com indicação política. Eu não posso concordar com isso. Vou trabalhar para que isso não vingue, para que isso não se concretize. A reforma administrativa reduziu o número de ministérios, mas não o suficiente. Nós estamos com 22, agora mais 2, 24. E o presidente havia prometido apenas 15 ministérios, 14 ou 15 ministérios, que era exatamente o meu número também, que advogava como o ideal, o necessário. Nada mais do que isso é importante, não há necessidade. Esses 2 ministérios não fazem falta. Aliás, fica contraditório. O governo ter que contingenciar recursos, fazer cortes e criar ministérios. Tromba com a realidade das dificuldades financeiras. A necessidade de cortar na saúde, a necessidade de cortar na educação, e nós vamos criar estruturas paralelas com superposição de ações, porque o que faria o Ministério das Cidades é o que faz a Caixa Econômica, é a transferência dos recursos que são destinados da União para os estados, em projetos que são certamente elaborados pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Então é uma intermediação política desnecessária. Eu poderia dizer que aí é a retomada do toma lá da cá, do balcão de negócios, do cabide de empregos. Então é evidente que com isso eu não posso concordar. Agora elogio o governo na medida adotada no Ministério de Infraestrutura, quando lá se anunciou há poucos dias que haverá um mecanismo de controle dos gastos e, sobretudo, um mecanismo de combate ao desperdício e, principalmente, para evitar corrupção. Então, isto eu defendo e elogio da parte do governo. Nós estamos aqui exatamente para isso, com imparcialidade, apoiar o que é bom e rejeitar o que é ruim, aplaudir o que é bom e condenar o que é ruim, porque este é o nosso dever. Quero agradecer a você por mais essa oportunidade. Amanhã provavelmente eu volto para falar sobre o que já abordei inicialmente, a necessidade de algumas providências urgentes da parte do governo para respeitar a regra de ouro, porque há um sério risco de crime orçamentário com desrespeito à regra de ouro, que poderá culminar com sanções inevitáveis. Eu, há pouco tempo, abordei essa questão, alguns não entenderam, não compreenderam, mas foi importante, porque logo em seguida o governo tomou providências, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei de suplementação de recursos para pagamento de débitos, especialmente em benefícios sociais. Os benefícios da prestação continuada, por exemplo, é um deles. São 248 bilhões de reais, mas o Congresso tem que aprovar até final de junho, senão não dará tempo. E se o Congresso não aprovar até o final de junho, o governo, para evitar romper, afrontar a regra de ouro, terá que fazer um contingenciamento de recursos monumental. E com isso para a máquina pública, o governo para. Terá que fazer um contingenciamento bem maior do que fez até agora. Estamos aí vivendo questionamentos em relação ao contingenciamento na área da educação das universidades federais, mas se esse projeto não for aprovado até o final de junho, nós teremos um monumental contingenciamento para driblar a regra de ouro, e isso paralisa o governo, será um desastre para o governo. Então, este é um alerta necessário que eu faço para colaborar. Eu não desejo isso, eu quero evitar isso, e por isso eu tenho que chegar aqui, é o instrumento que eu tenho de comunicação. Eu não posso abrir espaços na imprensa aleatoriamente, aí cabe à imprensa definir as suas prioridades, né?
Eu não tenho como definir prioridades na imprensa para divulgar este fato, não tenho proximidade também com o governo, não sou consultado pelo governo e por essa razão eu uso esse instrumento aqui para conversar com vocês, conversar com os brasileiros e tentar fazer com que este alerta chegue ao governo. É hora do governo agora mobilizar o Congresso Nacional, ir atrás de deputados e senadores para aprovar essa proposta de suplementação de recursos. Ainda não há nem parecer, está lá já no Congresso, mas não há parecer, a comissão não deliberou ainda sobre isso, e eu repito, o prazo fatal é até final de junho. Enfim, nós voltaremos a esse assunto com mais detalhes. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos, porque amanhã já é sábado. Grande abraço.